a gente se apaixonou. Segundo passo foi te Olá, hoje vamos conversar sobre, esperando o pessoal chegando aqui, acesso à justiça sensorial. Olá, Viviane, escutem a nossa música, vai sintonizando sobre o tema hoje da nossa live. Eu descobri que a vida é mais, e com você eu vou além. Não vou ficar mais com ninguém. Bora! Vem que mude. Boa noite, Viviane. Te vejo e falta o ar. Meus olhos podem ver o amor acontecer. E não é isso. Hoje vamos conversar sobre acesso à justiça sensorial. Vou ver se eu consigo inserir aqui, fixar. Não podia acreditar. Falta o ar. Meus olhos podem ver o amor acontecer. E não é ilusão. Segura minha mão e vamos viajar pra ver o sol brilhar pra gente. E a gente se apaixonou. Não sei como é que consegue fixar aqui. Tô tentando aqui. Esperando o pessoal chegando. Que o amor que eu sinto aqui é tão Esperando o pessoal chegando aqui. Vamos conversar hoje sobre acesso à justiça sensorial. te abraçar e te fazer feliz. Eu descobri que a vida é mais, e com você eu vou além. Não vou ficar mais com ninguém. Canta! Vem que pude acreditar. Te vejo em todo lugar. Meus olhos podem ver o amor acontecer. E não é ilusão. Então, hoje vamos conversar sobre acesso à justiça sensorial. É um tema completamente novo, totalmente disruptivo, e hoje eu vou explicar um pouco o que significa isso. Na realidade, nós já sabemos que estamos passando por um período de grandes transformações, né, comportamentais, nas nossas relações e também na justiça, né? Nós estamos percebendo um aumento grande na advocacia consensual e, por que não pensarmos também no modo de se conduzir, né, o acesso à justiça privada, né, de uma forma mais humanizada. Então, eu trago justamente, inclusive já publiquei um artigo falando sobre essa questão sensorial na justiça. A ideia é que se tenha, antes da mediação, essa sessão de massoterapia, aromaterapia, músicas relaxantes, né? Uma cromoterapia, que é a questão das cores influenciando o ambiente. Por isso que eu iniciei hoje com uma música. Porque o que acontece com a música? Ela tira você de uma determinada frequência e te lança para uma outra frequência. Isso daí é a questão sensorial, né? A questão você estimulando a audição, né? Então é nesse cenário que eu venho com uma mudança muito disruptiva e com a ideia de se fazer antes da mediação e também da arbitragem essas sessões, né? Imagine, você vai para um divórcio, realizar um divórcio, e ter uma sessão de massoterapia, tem um ar melhor para respirar através de uma aromaterapia. Quais os benefícios de uma aromaterapia? Olá, Malu. Malu chegando aqui pela Câmara CB+. Seja bem-vinda, Malu. Hoje eu estou falando, Malu, sobre o acesso à justiça sensorial, que nada mais é do que trazer o indivíduo para a sua sensibilidade, alterando, de certa forma, a sua frequência, né, para a resolução de litígios. Isso aí é muito mais simples. Já apliquei esse método no TRT, Tribunal Regional do Trabalho,
aqui na Bahia, e fizemos sessões de massagens, né, com juízes, advogados, com os mediadores, e foi uma experiência maravilhosa. Por quê? Porque a partir do momento que as partes e os próprios mediadores, os próprios advogados estão ali numa sessão sensorial, eles começam a entrar em conexão consigo mesmo. E entrando em conexão consigo mesmo, a frequência do ambiente sai daquele contexto do embate para a busca de uma resolução de conflitos, né? Então, eu sempre informo, uma mente tranquila consegue, de certa forma, trazer mais propostas, mais sugestões de resolução, né? Então, se você chega numa Câmara ou então na própria Justiça já pronta para o embate, o que é que vai acontecer? Sua frequência vibracional está focada na briga, né? Tanto dos advogados, quanto dos mediadores, árbitros, juízes. Então, é necessário reduzir, amenizar, sair daquela frequência baixa e elevar a frequência, né, do ambiente e das pessoas. Sempre informo, um ambiente ele é feito de pessoas, então primeiro temos que nos preocupar com as pessoas nesse contexto da resolução de conflitos. Grande Valdemar, chegando aí, seja bem-vindo. Então, hoje, Valdemar, estamos falando sobre o acesso à justiça sensorial, né? E que já foi aplicado esse método no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, onde fizemos massagem nos juízes, advogados, nos mediadores. E a experiência que tivemos foi, em alguns momentos, esses próprios mediadores, no momento que estavam recebendo as massagens, eles choravam. E aí você pergunta, o que é que aconteceu nesse choro? É a conexão consigo mesmo. Então, ali o indivíduo começa a ter uma sensibilidade. E nós sabemos que todo e qualquer conflito, ele é oriundo de quê? De emoções, de algo que não foi dito, né? Então, existem sentimentos ocultos e que precisam ser acessados. E só vai conseguir ser acessado quando você entra nessa questão sensorial. Você estimula esses 5 sentidos, que é olfato, tato, paladar, né, visão. Então, cada estímulo vai fazer uma alteração no cérebro e vai promover uma frequência vibracional naquele espaço, naquelas pessoas. Então, isso aí é muito importante. O contexto também da aromaterapia é de fundamental importância, porque vocês já repararam, vocês já observaram que o indivíduo, quando está aflito, a respiração é curta? Quando estamos ansiosos, nossa respiração é muito curta. Ó, respiração bem curta. A partir do momento que você insere a aromaterapia com óleos essenciais no ambiente, é só ligar o difusor e deixar ali, rolando, né, aquele aroma gostoso no ambiente. O que é que vai acontecer? As partes, os advogados, juízes, ou no caso os árbitros, no caso de uma câmara de arbitragem, automaticamente a respiração de todos naquele momento vai ser alterada. Eles vão começar a tentar respirar profundamente, e nessa respiração profunda altera justamente a frequência desse indivíduo, e o próprio corpo ele fica mais oxigenado. Vocês já observaram aquele ditado que quando o indivíduo está ansioso, a pessoa diz assim, respire fundo. De fato, isso tem tudo a ver, o respire fundo. Porque quando nós respiramos fundo, nossas células, nosso organismo inteiro, ele fica mais oxigenado. E aí conseguimos, de certa forma, pensar melhor. E essa que é a ideia. As câmaras, principalmente as câmaras que inserirem essa questão sensorial, ela vai ter um olhar diferenciado perante os clientes. Por quê? Porque ele vai se sentir visto como ser humano, vai se sentir acolhido.
Um dos pontos também básico é você inserir um coffee break simples, básico. Que esse coffee break básico você vai estimular o quê? O paladar. E quando você estimula o paladar, automaticamente, o que é que acontece? Você se sente bem. Então, algumas mediações que eu fazia no fórum, aqui em Salvador, eu sempre levava uns bombons. E era muito interessante como eu espalhava, né, na mesa, no momento de uma partilha de bens ou de divórcio, seja o que for. As partes que estavam ali ansiosas, elas devoravam aqueles bombons, né, aquelas balas. Então, é a necessidade do acalmar, que a partir do momento que você está, né, com algo na boca, você está se acalentando, né? Saiu até uma reportagem, não sei se alguém aqui já leu, foi de uma coordenadora de um Sejus, não lembro qual foi o município, informando que suco de uva aumenta a quantidade de acordos. Então, ela observou que ela começou a servir, essa coordenadora de um Sejus, não lembro de onde foi, tenho que resgatar esse artigo aí no Google. Ela começou a servir suco de uva durante as sessões de mediação e detectou um aumento na quantidade de acordos. Mas isso aí tem que se analisar. O que é que tem nessa uva? Será que de fato foi o suco de uva? Ou será que foi você aguçou o paladar das partes, né? Porque o que eu percebo naquele momento da resolução de conflitos durante a mediação é que as partes ficam com fome, começam a ficar ansiosos, vão perdendo ali aquela resistência pelo tempo que se fica ali numa mediação. Então, qualquer coisa que você insere, pode ser um brigadeiro, pode ser uma bala, pode ser um suco, seja o que for, tudo vai fazer com que as partes se sintam melhores. Então, na realidade, não é o suco de uva, que a propriedade da uva não tem nada de especial, né? Então, isso aí ela só aguçou um dos sentidos, que foi o paladar. E se você estimula os 5 sentidos, você vai aumentar mais ainda a probabilidade de um ambiente mais harmônico e um ambiente mais tranquilo. E sair daquela vibração da raiva, da acusação, para um ambiente de cooperação. A ideia é gerar um ambiente de cooperação no momento da resolução de conflitos, né? Então, o TRT de Salvador, aqui da Bahia, já se abriu, né, foi a doutora Doroteia Azevedo que se abriu a esse projeto piloto, adorou, deu muito certo, e a ideia é que essa metodologia seja expandida. Inclusive, eu estava até lembrando, no TJ, Tribunal de Justiça da Bahia, existe uma sala de bem-estar, uma sala que é só de massoterapia. Então, os funcionários, juízes e funcionários de uma forma geral do Tribunal de Justiça, quando estão exaustos, eles vão nessa salinha de massagem, tem já um massoterapeuta lá à disposição, aqui no CAB, Centro Administrativo da Bahia, para aliviar a tensão dos funcionários, né? E isso é muito bacana. Então, você vê assim, a Bahia já decolando, né, nesse contexto sensorial. E a ideia é que isso aí seja assim, mais acessível também para as partes, né? Não sei quando, e se isso aí é de fácil acesso nos sejusques, né, nos tribunais de justiça. Isso aí talvez seja um pouco mais demorado, pela questão até do custo. Mas para câmaras de mediação e arbitragem, isso é super simples. E o custo não é muito alto, né? E o impacto que vai gerar na resolução de conflitos vai ser imenso. Vai ser muito bom e já faz também um diferencial para essa câmara. Entende? Então, eu iniciei essa live justamente com uma música, né? Com a música de Saulo. E algumas pessoas que começaram na live logo no início não entendeu nada. Sheila iniciando com música de Saulo, né?
E a ideia é essa, mostrar como a música, né, que aguça justamente a audição, ela consegue nos levar, transferir de um patamar para outro. Agora, se você põe uma música de pagode, você vai alterar aquela frequência do ambiente para algo mais agitado. Se você põe uma música de carnaval, o ambiente vai ficar mais agitado. Então, a música, o estímulo sensorial da música tem um grande poder de elevar a frequência para onde quisermos levar as pessoas. Então, claro, que se nós estamos trabalhando com resolução de conflitos, que tipo de música que vamos inserir naquele ambiente? Uma música mais relaxante, que é justamente para tirar daquela frequência baixa, né, de raiva, de acusações, de embates, para uma frequência positiva, de relaxamento, de bem-estar, sensação de bem-estar. Então, sem que o outro se perceba, nós estamos interferindo naquele indivíduo e naquele meio através de estímulos sensoriais, né? Seja através de uma música, inserindo ali aromaterapia, depois servindo um coffee break simples, não precisa ser nada complexo para se alterar os custos, né, de uma câmara, não precisa exatamente isso, mas que isso tudo vai gerar um índice de acordo altíssimo, né? Na mediação isso é ótimo. E aí, quando partimos para a arbitragem, um outro ponto principal, quem não sabe aqui o que é arbitragem, aqui que esteja assistindo, a arbitragem é amparada pela Lei 9.307, no qual, se houver um conflito, esses árbitros, eles eles vão proferir uma sentença que tem a mesma validade de uma sentença judicial, né? Agora, o ponto básico é a celeridade, né? O nível de especialização desses árbitros. Então, tem vários benefícios a arbitragem. Mas, assim, o que nós estamos pontuando aqui nessa live é muito mais o contexto comportamental e a questão sensorial. Então, durante uma arbitragem, se inserirmos essas sessões sensoriais, vamos ter, provavelmente, um alto índice de acordos durante a arbitragem. E isso é previsto na Lei 9.307, caso as partes consigam realizar algum acordo durante a arbitragem, os árbitros irão escrever a sentença de acordo com a vontade ali das partes. E esse que é o objetivo, tentar solucionar o conflito, trazendo uma solução onde o encontro dos corações, da alma, consiga ser cada vez mais próxima. Não adianta termos apenas uma sentença arbitral, no qual as partes tenham uma sentença e que os corações estejam distantes um do outro, né? Então, o ponto principal é esse, trazer essa sensação de leveza e de acordo entre as partes, inserindo esse método sensorial, né? Aqui no grupo, quem está aqui participando, tem algo a contextualizar sobre essa fala? Podem liberar emoção. Essa inspiração toda vem justamente dessa questão, dessa regressão como criança, né? Na escola, quando estamos na escola, uma criança, você vê que na fase infantil é estimulada ao máximo a questão dos 5 sentidos, né? Quantas músicas se tem, as musiquinhas das escolinhas, né? O experimento do paladar, né, de vários sabores, né? A questão do toque, da massagem, do pegar na própria professora, nos pais. Então, ao longo da nossa caminhada, o que nós percebemos é que nós vamos nos distanciando dessa questão sensorial, né? Do tocar no outro, de escutar uma música para nos levarmos para um nível de frequência mais positiva. Se analisarmos, as crianças sempre estão
escutando músicas com a frequência super positiva, né? E aí nós vamos chegando no nível, na fase já adulta, esquecendo todas essas coisas boas, e principalmente essa questão sensorial, né? Que é tão aguçada na fase infantil. Então, no momento de uma resolução de conflitos, temos que trazer à tona justamente esse nosso lado sensorial, que todo indivíduo tem. E para trazermos uma sensibilidade, nós temos que trazer à tona os 5 sentidos, né? Porque assim, o que eu analiso e percebo, esse estímulo é muito intenso na fase infantil, e ao longo da nossa vida vamos esquecendo uma música, vamos esquecendo esse contexto do tocar no outro, de olhar no outro com olhos de empatia, né? E quando você põe num ambiente ali um coffee break, você vai gerar uma empatia maior, né? Viviane aqui está informando, é isso mesmo, né? Minha filha é assim, né? Nesse contexto sensorial. E uma casa, né, Viviane, que tem a criança, sempre vai ter uma alegria, né? Principalmente a criança ali até uns 5 anos, 6 anos, é altamente sensorial uma casa. Eu lembro do meu filho, ele hoje já está com 13 anos, mas ele acordava às vezes de madrugada para escutar música. Nossa, eu não ficava doida, porque ele não tinha noção do tempo ainda, mas eles são altamente sensoriais. Emerson, muito prazer você aqui com a gente, muito obrigada mesmo. Grande Vasques, sempre presente nas lives. Marco, muito obrigada. Joel, muito obrigada mesmo. Alisson e Valdemar aqui sempre firme. Então, a ideia é justamente essa, quem sabe, né? Sermos novamente disruptivos, principalmente nas câmaras de mediação e arbitragem, no contexto da resolução de conflitos. Por que isso? Boa noite, Vasques. Só alegria. Então, o ponto principal é ajudarmos as partes a resolverem os conflitos de uma forma mais leve. E sabemos que você resolve um conflito, ok. Em outro momento da vida, outros conflitos virão. Não significa que aquele conflito que surgiu, seja um divórcio, seja um problema, então, de acidente de consumo, né, Vasques? Seja um problema imobiliário, seja o que for que surgir numa Câmara de Mediação e Arbitragem, ali não vai ser o único conflito. Outros virão. Então, essa nossa habilidade em resolvermos conflitos de forma leve, e sabendo que cada conflito que exista é mais um conflito, porque até o último dia que estivermos aqui nessa terra, nós vamos viver vários conflitos, vários obstáculos vão surgir. Então, a grande sacada é saber ter serenidade para resolver cada conflito que surgir. Então, surgiu um conflito, beleza, só alegria, um momento, vamos respirar, né? Vamos nos acalmar, né? Vamos relaxar, seja através de uma massagem, seja o que for. Então, isso daí é só um ponto a mais, né, que uma Câmara de Mediação e Arbitragem, e também o Judiciário, se estiver aberto. Nesse momento eu nem falo muito sobre o Judiciário, se bem que o Judiciário deu show, né? O TRT se abriu a esse modelo. Claro que não foi adiante, porque depois a juíza saiu do cargo, mas ela foi muito sensível ao projeto, adorou, também teve interesse em implantar, em continuar aqui no TRT, mas como ela saiu do cargo, ela não deu para prosseguir. Mas, de repente, isso aí pode ser implantado também na Justiça Comum. Mas, no momento mais prático, mais rápido, é muito mais fácil implantarmos nas câmaras de mediação e arbitragem, né? Nossa, isso aí vai ser bom para a imagem dessas câmaras de mediação e arbitragem, e também estaremos ajudando aos próprios clientes que em alguns momentos que surjam novos e novos conflitos, ele mesmo, esse cliente, já busca essas sessões
sensoriais para tentar se acalmar, né? Então, às vezes nós estamos com algum conflito, então diz, poxa, um momento, deixa eu chamar agora uma pizza para eu respirar, vou ali numa pizzaria, então vou ali tomar uma água de coco, vou para qualquer lugar, vou me presentear. Então, nós temos que ter já essas habilidades, né? Oi, Alexandre, seja bem-vindo. Então, quando começamos a ter essas habilidades com a gente mesmo, né? Quando surgem novos conflitos, isso se torna muito mais fácil, né? E o que acontece? Quando o indivíduo ele não consegue resolver seus próprios conflitos, porque quando fazemos o curso de mediação, o que se aborda é o seguinte: existe um conflito, por que surgiu aquele conflito? Por quê? Porque existiu algum tipo de sentimento oculto que não foi dito. Então, se existe um sentimento oculto, vai existir um conflito. E se eu não falo, se eu não consigo resolver esse conflito, eu chamo um terceiro para resolver por mim. E quando eu chamo um terceiro para resolver por mim, é uma falta de habilidade minha em resolver meus conflitos. Porque o ideal, o indivíduo, quando ele chega num certo nível de maturidade, ele mesmo vai se deparar com o seu conflito, vai acolher seu sentimento oculto com a maior sinceridade possível e vai informar: tal sentimento está me incomodando. Se está me incomodando, o que é que eu posso fazer por mim para resolver o meu próprio conflito? Mas se eu não tiver essa habilidade, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar um advogado para estar junto comigo, para brigar com a outra pessoa. Vou aumentar cada vez mais esse nível do conflito. E é isso que Alexandre abordou aqui. Temos que entender o sistema desse indivíduo. Exatamente. Eu tenho meu sistema, o outro, né, vai ter o sistema dele. E às vezes isso pode entrar no confronto. Mas quando nós não temos esse autoconhecimento, cada vez mais vamos nos envolver em conflitos e não vamos ter habilidade em sair desse conflito. Então, para você saber lidar com o conflito, nós precisamos, antes de mais nada, de um estudo, né? De um autoconhecimento, é uma busca constante. Ser feliz, eu tenho uma tia que dizia, ser feliz precisa de estudo. Ser feliz dói também, crescer dói. E o que Vasquez abordou aqui, as experiências e o conhecimento sobre o assunto ajudam na decisão. Exatamente, é isso mesmo. As experiências e o conhecimento sobre o assunto ajudam na decisão. Mas um dos pontos básicos também, Vasquez, é quando existe sentimento. Quando a gente não sabe lidar sobre os nossos sentimentos, quando existe um conflito e que tenha sentimentos, aí vai crescendo aquele conflito. E aí você vai envolvendo também outras pessoas. E chega um momento que você está tão no emaranhado tão alto que você não consegue nem sair dele. Você se perdeu. E aí você chama um terceiro para resolver. E esse terceiro piorou ainda. Como é que esse terceiro vai resolver um problema que é meu, a história que eu que vivi, o outro nem viveu aquela história? Entendeu? Então, o ponto principal é resolvermos os nossos conflitos, reduzir ao máximo a chamada de terceiros para se envolver, mas para isso, não é se calar também com os conflitos, mas acolher de fato aquele sentimento, né? Então, mas enfim, enquanto também tem aquelas pessoas que não conseguem resolver seus conflitos, claro que estão aí as câmaras de mediação, né, à disposição para ajudar, né, auxiliar nesse momento da resolução de conflitos. E para isso precisamos humanizar cada vez mais e trazer essas questões sensoriais para promover uma leveza no ambiente, né? Então,
nós estamos passando agora por um momento de grande transformação. Essa quarentena está deixando todos em casa para um momento de reflexão, né? De um cuidado maior com as relações. E as relações que nós já vamos nos deparar no primeiro momento é com quem? Com a família, né? Então, não temos como correr inicialmente das relações familiares, né? E temos que ter o cuidado de olhar ali para o marido, saber o que ele está precisando, às vezes quer conversar, separe o seu tempo, converse, assistir uma TV junto, assista. Então, tem o filho, olhe o mundo desse filho. Então, dentro de uma casa, um penetrando no universo do outro. Porque se você não penetra no universo do outro, vocês vão viver numa ilha, cada um no seu mundo, né? E aí, Alexandre abordou aí, isso tem dois lados. Como assim dois lados? Alexandre, não entendi assim bem. Explica aí um pouquinho melhor pra gente. E aí pronto, então esse autoconhecimento nós temos que desenvolver e quando já estamos num determinado nível. Mas, novamente, aqui a ideia dessa live é trazermos essa reflexão para essa questão sensorial e aguçarmos principalmente também nas câmaras de mediação para aquelas que estejam mais abertas, né, para contribuir para as partes na resolução de conflitos que cheguem, né, essas demandas. Eu assisti uma live, foi de uma câmara lá de São Paulo. Antes de informar, deixa eu ler aqui o que a Alexandre falou. Alexandre abordou, pode aflorar ainda mais os conflitos com essa convivência obrigatória. Exatamente. E isso mesmo, Alexandre. Às vezes, se você não tiver o cuidado, como é que vai ser essa relação familiar? Ou ela pode melhorar, ou ela pode piorar. Então, mas que tem sentimentos. Se piorar, é porque tem sentimentos ocultos ali que não foram trabalhados. Se melhorar, é um esforço contínuo. Também ela não é porque esteja boa, que sempre vai ser boa. E se você não tiver o cuidado, ela desmonta. Então, toda relação é igual uma flor. Se a gente não tem aquele cuidado, ela morre, né? Não existe uma relação estável. Ela está boa, mas ela pode ficar ruim. É só não termos esses cuidados. E os cuidados perpassam pela questão sensorial. Eu estou aqui com vocês. Olha o que é que está aqui do meu lado. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Uma pizza. O marido passou aqui, deixou aqui do lado. Ó, Sheila, ele comeu a pizza. Aqui um pedaço aqui de pizza para você. O cuidado, né? Então, são coisas assim que... Tá todo mundo em casa, um tá ali no quarto, mas lembrou do outro. Aqui o seu pedaço de pizza, um fez. Entende assim? Então são esses carinhos pequenos que vai nutrindo, né, uma relação. Mas isso tudo é um constante cuidado. Você acabou de comer pizza também, foi, Alexandre? A minha tá aqui, me esperando. Mas assim, e essa questão sensorial, como ela é importante, né? Como ela é importante. Seja o paladar, seja a visão, seja uma massagem, né? Seja, ó, o cheiro de uma aromaterapia. Então, que possamos, a ideia. Aí, assim não vale, né? Vale sim. Temos que nos reinventar sempre. Bem nessa. E a média Simone, grande Simone. A Simone falando aqui, na verdade, o autoconhecimento, entendo que nos ajuda a evoluir, é isso mesmo. Profissionalmente, enfim, melhora todos os aspectos que conduzem a nossa vida, porque ela contribui para o controle emocional. Exatamente, Simone. Mas, às vezes, isso porque nós estamos estudando muito essa questão da mediação. Então, é um mergulho que nós fazemos, mas as partes que vão para a justiça comum, que vão para as câmaras de mediação, elas não estão nesse cuidado, nesse estudo contínuo, então elas buscam um terceiro para resolver um determinado conflito.
E a nossa função de estarmos ali contribuindo, claro que nós também temos nossos conflitos, a vida não é só alegria não, temos nossos conflitos, mas já que nós somos instrumentos para a resolução de conflitos de terceiros, que possamos levar uma sensibilidade maior e um estímulo sensorial. Seja bem-vinda, Clau! E o estímulo sensorial na resolução de conflitos. E pense bem, vamos pensar todos juntos aqui. Você tem um conflito, e aí levou para uma câmara de mediação e arbitragem, ou então até no judiciário. E aí pronto, todos chegam, sentam numa cadeira, numa mesa de mediação, um olha para o outro, e aí perguntam, qual o seu problema? Não é assim. E por mais também que nós possamos aplicar as técnicas de mediação, que aqui no grupo tem mediadores e sabe... Beijos, Clau! Nós sabemos que na mediação existem técnicas, né, para se conduzir uma mediação, né? O pessoal estuda para aplicar as técnicas. Mas antes de aplicar essas técnicas, que uma delas é escutar o outro, deixar o outro desabafar, falar seus sentimentos, para que esse indivíduo tenha confiança para falar sobre os seus sentimentos, ele vai se sentir muito mais confortável se antes desse momento da mediação tenha uma sessão sensorial. Entende? Então, através de uma sessão que dure 1 hora, ali com a massoterapia, com a aromaterapia, com a cromoterapia, né? Finalizando ali com um coffee break simples, como eu abordei. Então, fizemos já isso no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, foi um maior sucesso aqui na Bahia, e que possamos estender isso. E assim, meu sonho, eu sei que eu gosto de sonhar, mas vale a pena, quem sabe, nos Sejusques, Clau, possamos ter sessões de massoterapia, de aromaterapia, um coffee break. Claudiceia está aqui presente, ela é professora de mediação e ela sabe bem que nos balcões de justiça, aquele clima, até de esperar o momento da mediação, é complicado, as partes ficam ansiosas e, além do mais, às vezes, nem água tem para as partes beberem. Às vezes tem lugares que tem água, tem horas que não tem. Aí ficam ali com fome, entende? E ali no momento de espera, que tal um momento de sensorial, né? Com um lanchezinho básico. Quem sabe, né? Isso tudo humaniza antes desse momento da mediação. Alexandre abordou aqui o que lhe trouxe aqui, o que lhe levou a buscar a mediação. Aí ele depois aborda, desarma mais do que perguntar qual o problema. Então, Alexandre me perguntou, o que te levou a buscar a mediação? Para mim, sim, entendi. Ele não está perguntando para mim, não. Ele está falando sobre as partes, que ele também é mediador, Alexandre. E aí, ele... Isso, Clau. Proporcionar o ambiente mais agradável possível, que o Claudice abordou. Isso mesmo. E o que Alexandre abordou, e também reforçado por Vasques, é muito chato quando as partes vão para um divórcio, um exemplo, no momento de uma mediação. E aí você olha para as partes e pergunta, para iniciar aqui o processo, o que é que te trouxe aqui? Você acha que uma pessoa vai abrir seu coração para falar o que te trouxe aqui? Ninguém vai, sabe assim, abrir seu sentimento. Fala, a gente sabe que eles falam, que eles desarmam, mas eles chegam às vezes num contexto de acusação um do outro, sabe? Continuar a briga e a guerra ali, aí você tem que ir aplicando as técnicas, tal, mas é interessante iniciarmos com a linguagem não verbal, a linguagem não falada, promovendo um clima organizacional bom, né, no ambiente. Vocês já perceberam que às vezes a gente vai para uma casa, ou então vai para um ambiente e diz assim, esse lugar está tão gostoso, não dá vontade nem de sair. Por quê? Porque existem técnicas que foram utilizadas naquele ambiente, né? No supermercado, quando você vai no supermercado, ali tem técnicas que eles estão utilizando no contexto sensorial.
Observe que às vezes tem músicas assim agradáveis naqueles supermercados grandes. Aí você fica ali escutando aquelas músicas gostosas e aí fica rodando no supermercado, aí vai aumentando o consumo pelo bem-estar de não querer sair daquele ambiente. Então essa aqui é a ideia de se trabalhar essa questão sensorial, o despertar, né? Então esse momento aqui de reflexão é isso, é despertar para uma melhoria do clima organizacional no momento da resolução de conflitos, né? Então aqui na realidade essa live só foi mesmo uma provocação e um momento assim de reflexão, né? Porque cabe nesse momento principalmente de humanização que nós estamos passando, né? E de pandemia, que é o momento de humanizar as relações e por que não humanizar o judiciário, sair daquele contexto do embate, né? E já que inseriu agora a mediação, antes da tomada de decisão dos juízes, pelo novo Código de Processo Civil, e que está um trabalho, por sinal, lindíssimo, muito bacana. Os mediadores têm estudado muito. A lei da mediação iniciou em 2015. Eu também sou mediadora judicial do Tribunal de Justiça e sou muito feliz. E fico muito feliz em ver também o movimento, né, dos colegas estudando muito sobre direito sistêmico, entendendo o que ocasiona um determinado conflito. Então o direito está passando por uma grande transformação, uma virada de chave, né? Muito linda, muito linda. Então os advogados estão agora sendo conduzidos ao não embate, e sim ao olhar pelo outro, né? De forma mais sistêmica, mais humana. Então, essa live aqui, ela vem mais ou menos para contribuir, né? Esse método que eu tenho trabalhado, da questão sensorial, justiça sensorial, é para complementar mais esse trabalho que vem sendo desenvolvido de forma tão bonita pelos mediadores, principalmente também os mediadores judiciais. Oi, Davidson, que prazer você aqui, viu? Nessa nossa sala aqui, compartilhando esse momento. Então é esse aí. Então só passei aqui de forma bem rápida, bem breve mesmo, que eu tenho uma pizza aqui que o marido já deixou aqui para eu comer, tá esfriando. Vou deixar vocês aí com água na boca. E é um momento mais de reflexão e quem sabe vai disseminando, né? Foi um método que já foi aplicado, já deu certo, já experimentamos e agora é só aplicar e continuar, né? Já fizemos isso no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e que possamos estender isso para câmaras, principalmente que é super simples, como já informei, e que possamos levar isso, quem sabe, para os sejusques, né, que são os balcões de justiça e que atendem a população com a renda mais baixa, mas que é uma população com a renda mais baixa, mas por que não também atender de uma forma mais humana? Né? Então, precisamos só ver o formato, né, para inserirmos esse método. Aí, Alexandre abordou aqui, na verdade, é olhar como ser humano e não como uma cifra depois do conflito. Exatamente, Alexandre. Porque quando você vai levar aquele cliente, você termina vendo mais uma cifra, assim, entendeu? Poxa, um cliente ali, vou levar para o judiciário, levar para uma câmara, e eu quero meus honorários, sabe assim, é muito focado no conflito. E o conflito, ele não é nada. Na realidade, temos que olhar o que é que está por trás desse conflito, que é justamente esses sentimentos. E o indivíduo, quando ele chega no conflito, ele já está ferido emocionalmente. Quando você para um momento para uma sessão de massagem, uma sessão de aromaterapia, sabe? Um coffee break ali para que todos possam se olhar de forma mais empática. Às vezes você não precisa nem conversar nessa sessão sensorial, é só sentir. O objetivo da sessão sensorial não é conversar, não se conversa nada sobre conflito, apenas você
sente uma frequência boa antes de iniciar a mediação. Entende? Então é só o sentir, é só se conectar consigo mesmo e quem sabe que possa também analisar, nossa, que dimensão que eu estou dando nesse conflito, né? E é impressionante o dado que eu observo nesse momento da massoterapia, quantas pessoas choram, sabe assim? É impressionante, choro mesmo, porque ali alguém tocou, sabe? Alguém está massageando, alguém está cuidando de você. E quando existe um conflito, está existindo um maltrato muito grande, uma troca só de maus tratos. Ah, me aguarde que eu vou providenciar um advogado. É quando outros, me aguarde que eu vou providenciar o meu também. Quando se fala, vou providenciar um advogado, já assim, a linguagem oculta, se prepare para a guerra, não é assim? Vamos guerrear. Então, a ideia é mais essa, de tentar humanizar. E quem sabe, né, nos sejusques, principalmente nos sejusques também, possamos inserir esse contexto mais humano, né? Clau aqui falando. É basicamente iniciar o quebrantamento das resistências. Exatamente isso. Exatamente. Então, quando existem essas sessões sensoriais, ali você já dá quebra do conflito. O que Vasquez também abordou. Nós precisamos tanto dessa humanização, desse cuidado, exatamente. O que nós estamos precisando hoje é um cuidar do outro. E essa parada aí, nessa pandemia, nós estamos passando pelo momento justamente da reflexão. É dessa reflexão. E agora é o momento de um cuidar do outro. E o simples fato de você cuidar do outro, de você ter uma torta ali naquele momento. Imagine, você vai ali para resolver um conflito num balcão de justiça, ou então numa câmara de mediação ou no judiciário. Imagine alguém te servir um pedaço de bolo. Diga aí, olha que coisa pequena, é muito pequeno, mas você se sente o quê? Cuidado. E foi isso a pesquisa que aconteceu, a coordenadora do Sejusc lá não lembro qual foi o estado, vou resgatar ainda esse artigo. Ela começa a servir suco de uva, ela insere na mesa do balcão de justiça suco de uva e percebeu um aumento na quantidade de acordos. Então ali, novamente, não é o suco de uva, mas foi o cuidado dela em servir o outro. Então o outro se sente cuidado. Entende? Então, hoje nós temos que quebrar só essas resistências do conflito e ameniza. E sabendo que todo conflito, surgiu um conflito hoje, amanhã vão surgir outros, e a vida é assim, de constantes conflitos. Agora nós temos só que ter essas habilidades para a resolução desses conflitos. Mas, se nós não temos essas habilidades e nós somos profissionais que estamos ali para auxiliar terceiros a resolver conflitos, nós temos que também levar novas técnicas para amenizar, para humanizar cada vez mais, e trazer novidades, né? Inovação, isso é inovação, né? Então a ideia é essa. Alexandre falando: Sheila, você deveria fazer também curso online para quem quer ser mediador. Ele dizendo que faria de novo o curso. Ai, meu Deus, eu estou estudando também agora muito arbitragem. Também estou encantada com a arbitragem. Estou estudando muito massa. Oi, Cris. Ó, Cris aqui falando. Cristina foi minha professora de mediação aí, ó. Você serviu o outro com muito amor. É isso mesmo, Cris. A gente tem que aprender. Line, obrigada, Aline, por estar aqui presente também. É isso mesmo, Cris. Servir o outro com muito amor. Foi Cristina Tosta, que foi minha professora, né, do curso de mediação. E ela sempre dizia, no momento da mediação, levem bombons, né? E, de fato, levando bombons, eu levei e vi realmente que o pessoal ameniza. E é um nível de carência tão grande, quando o indivíduo está ali numa mesa para negociação, para uma mediação.
Então a carência pula, você vê ali pulsante. E o que Vasquez abordou aqui, um amigo faleceu ontem dessa doença invisível do Covid. A vida passa tão rápida e precisamos aprender como lidar e cuidar das pessoas que estão próximas. É isso mesmo. Minha mãe também faleceu, tem 4 meses. E aí a gente fica olhando assim, o sentido da vida mesmo. Às vezes a gente dimensiona muito algumas situações que não tem sentido. O valor da vida é uma passagem, cada um aqui está numa passagem, nós estamos num aprendizado e que possamos viver, né, e compartilhar da forma mais leve possível. Mas isso a gente já chega na conclusão quando a gente tem algumas perdas importantes. Mas enquanto a gente ainda não tem essas perdas, a gente leva a vida com embates um com o outro, né? Então, esse que é o sentido da nossa vida terrena. Temos que ter perdas para, né, ficarmos mais humanos, entendermos o sentido realmente da vida e ter mais leveza no nosso dia a dia e também conviver com os outros e ajudar o outro também a ter mais leveza. Então, essa questão dessa metodologia de levar o acesso à justiça sensorial, ela é muito bacana. Muito bacana mesmo. Momento Imobiliário entrando aqui, só alegria. Muito obrigado, parceiros. Nossa, a rede social não é linda, a rede social, gente. Você vai criando amizades e vai se tornando seus amigos mesmo, assim, sabe? Nesse cenário virtual. Hoje em dia você não precisa conhecer pessoalmente, mas apenas se conectar. Ó, coração com coração. Então, são muitos amigos que vamos construindo, né, nesse período da pandemia. Já conheci tanta gente. Muito obrigado, Momento Imobiliário aqui presente. E a Alexandra aqui falou: entre o nascer e o morrer, temos que ser melhores conosco e com as nossas outras pessoas. É isso mesmo. Nós estamos aqui, nós nascemos e um dia vamos morrer. Nesse intervalo, temos que viver da melhor forma possível para ser leve essa passagem. E que os que convivem com a gente também possam viver de forma leve. E os que não estão vivendo de forma leve, que possamos ser instrumentos para tentar amenizar um pouco, né, a passagem de cada um por aqui. Então, por que não inserirmos também essa questão sensorial, a justiça sensorial, como uma nova forma de resolução de conflitos, né? E interessante que uma das mediações que eu fiz foi fortíssima, que foi uma partilha de bens, já durou 8 anos, muito conflito, foi pesado. No final, as partes pediram massagem, sabia? Eu não quis introduzir a massagem antes. É aquela massagem de cadeira, não sei se todos conhecem, aquela massagem, a quick, né? Que fica na cadeira. Nesse momento não seria aquela massagem na maca, não. Seria massagem na cadeira, né? Que aí é massagem só nas costas. Então, como um dos mediadores era massoterapeuta, então uma das partes pediu para a massagem. Aí ele marcou uma outra data, né? Depois que resolveu o conflito, que ele estava muito bem já, super feliz. Então ele solicitou a massagem, marcou uma outra data e foi lá, né? Porque o mediador também, ele era massoterapeuta, por acaso. Mas geralmente a ideia é que o massoterapeuta não seja o mediador, entende? Que seja uma outra pessoa. Nesse caso ali, o massoterapeuta era o mediador. Mas, e a ideia é que, às vezes, a massagem, a gente pode não conseguir fazer antes da mediação. Então, pode-se fazer também antes da mediação. Aí, tudo pode... Aí você vai sentindo, entendeu? Quando é que vai ser a massagem, ou antes ou depois. Mas, durante, você já pode inserir a aromaterapia, você já pode inserir ali o coffee break. Porque sabe aquele contexto que diz que numa casa, quando todos comem na mesma mesa, você comunga juntos. Então, simples coffee break, coisas poucas ali, né? Um refrigerante, um suco, um cafezinho, uma coxinha, uma empada, né? Quem sabe também um brigadeiro. Então, é bom também misturar doces e salgados,
E às vezes tem uns que não gostam de doce, outros gostam de salgados, então não seria apenas doce nem apenas salgado. Ter uma bandeja de doce, outra de salgado, ou duas de doce, duas de salgado, entendeu? Mesclar sempre. Porque no momento que você comunga junto, você gera empatia, você estimula a empatia. E a empatia é uma das ferramentas importantes da mediação. Então, essa questão sensorial, você vai estimulando situações sem falar nada, só promovendo um bem-estar no clima organizacional. Aí Alexandre disse, pô, aí já virou uma merenda. E a ideia é essa mesmo, que vire uma merenda. E foi isso que virou lá no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho. Quem levou pro sinal a merenda foi a juíza, viu? Doutora Dorotela levou uma torta. Foi você está informando que deu uma pausa, mas agora voltou. Enfim, é isso mesmo, Alexandre. É gerar uma merenda, um lanche da tarde, da manhã. E gera assim uma empatia sem se falar nada. Aí no momento que você vai para a mediação, isso vai gerar uma transformação imensa. Mas isso aí só foi uma provocação. Hoje vou dar uma boa noite a todos. Só dei uma passada mesmo para provocar. Eu publiquei já um artigo sobre isso aí no Bahia Notícias, 12 de abril. Isso, Alexandre, exatamente. E aí se começa a conversa quando você gera esse lanche, né? Essa merenda. Você sabia o que é que aconteceu? Até no momento de se pegar um guardanapo, uma outra parte, dizer, você me dá esse guardanapo, sabe assim? Você me passa aí esse suco, você me passa aí esse refrigerante. Nesse formato, você me passa aí esse copo. Quando você faz isso, você já está gerando uma aproximação de afeto, entende? De pacificação. Isso mesmo, Vasco, já gerou fome aqui, a pizza, a merenda, já deu fome, tanto ficar falando, viu aí? Consegui mexer na questão sensorial aí de vocês. Bem nessa, viu? E o nosso lado infantil não, nosso lado humano está totalmente vinculado aos sentidos. Se você vai para uma resolução de conflito sem estímulo sensorial, você está focado no objeto do conflito, né? E Alexandre informou, tudo pode ser técnica, exatamente. Essa questão sensorial é mais uma técnica da mediação, mais uma técnica também da arbitragem. É o estímulo da linguagem não verbal antes da linguagem verbal para a resolução de conflitos. Então, só alegria. Então, um beijo para todo mundo. Vou deixar aí a live salva. Isso aí foi só mais um papo cabeça. Eu gosto de coisas assim novas, pra gente só gerar aí mais uma reflexão, né? Para a resolução de novos conflitos. Certo? Então, um beijo para todo mundo aí. Até a próxima. Vou comer minha pizza agora. Beijo, Cris. Beijo, Vasco, Viviane. Obrigada mesmo, Alexandre. Soluções de mediação. Beijos, Vasco. Dia 30 teremos uma live, eu e Vasques. Tchau, Cláudio. Obrigada mesmo, Claudicé, por estar aqui presente aqui na nossa live. Firme e forte. Tchau, Cris.